Bom dia, meus caros amigos, boa tarde ou boa noite. Aqui quem fala é o Fernando Augusto, do curso de Física de Altas Energias, do canal Física de Altas Energias. No momento eu tenho realizado atividades na qual eu não posso estar disponibilizando o material de Física de Altas Energias como eu vinha fazendo originalmente. Porém, eu consegui fazer uma pequena brecha para fazer uns outros cursinhos. Então eu estou começando aqui, eu vou usar o raciocínio lógico para concurso e também vou colocar uns resumos de física para o Enem, que vai acontecer por agora, que é uma coisa mais simples que eu posso fazer descontraído e relaxado, entendeu? É até uma forma de lazer. Mas vamos lá, para quem não me conhece, o meu nome é Fernando Augusto. Eu tenho esse canal Física de Altas Energias e eu sou natural de Estância, no Sergipe, certo? Eu tenho bacharelado em Física Médica pela Universidade Federal de Sergipe. Eu sou mestre em Engenharia Nuclear pela UFRJ. Cheguei a fazer o doutorado até o final, mas eu acabei, por umas razões que eu não venho ao caso, não terminando o doutorado, certo? E atualmente estou concluindo o doutorado em Física de Altas Energias ou Física de Partículas na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Trabalho com é, fusão de bósons vetoriais e tudo. E quando a gente está fazendo os programas, é muito comum a gente ter que usar de raciocínio lógico ou a chamada lógica qualitativa, entendeu? Porque se vocês pararem para pensar, a gente tem uma certa frase e a gente tem que atribuir um valor lógico para ela, seja esse valor lógico verdade ou falso, entendeu? E dessa maneira que a gente atua também em alguns programas, ok? O objetivo do curso em questão é a gente definir basicamente o que são as coisas. E já de cara eu percebo que eu errei aqui. Isso aqui é proposição. Definir o que é uma proposição, o que é um valor lógico, fazer a construção de tabelas verdades, definir o que é tautologia, contradição, entre outras coisas, fazer o estudo dos conectivos lógicos, né, que são o e, o, se, somente se, entre tantos outros, e a partir disso daí a gente fazer a construção da tabela dentro dos exercícios, entendeu? Nessa primeira parte o que eu vou fazer é justamente dar a ideia dos conceitos iniciais, de como é feito esse processo, entendeu? E aí a gente vai passar para as tabelas e por fim os conectivos lógicos, que é a aplicação da tabela verdade dentro de problemas. A gente vai fazer muitos exercícios, entendeu? E também vamos resolver questões de concurso. Claro que não vai ficar só nessa parte de raciocínio lógico. Pretendo também fazer matemática e física para concursos, entendeu? São coisas que me interessam e é um prazer estar fazendo isso. A aplicação dos conectivos lógicos, né, que é justamente na elaboração das tabelas verdades, fazendo as questões, né, como havia dito, né, e as relações entre as proposições. Gente, é o seguinte, o tradutor, na hora que eu estava fazendo, ele deve ter modificado de proposição para preposição. E então vocês me desculpem porque já está pronto e no meio aqui do vídeo eu não quero voltar. Então, basicamente, vamos começar com os conceitos iniciais. O que é uma proposição? Botando a cedilha aqui. Eu usei o Beamer e o Beamer que eu usei é em inglês, então por conta disso houve essas questões. Eu peço desculpa, certo? Uma proposição é uma sentença que será declarada por meio de palavras ou símbolos, entendeu? Cujo conteúdo poderá receber os valores de verdadeiro ou falso. Isso aqui é muito importante, porque nem toda sentença que a gente possa declarar, ela vai ser uma proposição. Ela tem que justamente poder receber um desses dois valores, entendeu? Isso aqui é muito importante. A gente vai ver. Primeiro, a gente não pode receber os dois valores. A gente não pode ter uma proposição que ela receba o valor de verdadeiro e falso ao mesmo tempo, entendeu? Isso inclusive é a base do método científico e essa questão da contradição.
E é o porquê de que, por exemplo, o método científico não aceita divindades religiosas inseridas dentro dele. Por conta dessa falseabilidade, não ser possível, essa questão da contradição. Mas isso não vem ao caso. As preposições elas são representadas por letras minúsculas. No caso, a gente sempre começa pelo P, pelo Q, aí tem o R, S, T, U e assim por diante. Mas basicamente sempre são 2 ou 3 preposições e elas acabam recebendo P, Q e R. Então vamos lá. Quais são os tipos de proposição que a gente tem? A gente tem a proposição simples, quando não possuem conectivos lógicos, certo? Ou seja, é uma proposição na qual a gente não tem como criar uma tabela verdade para ela. Basicamente é isso que a gente está dizendo. Por exemplo, eu posso dizer, todo homem é mortal. É uma preposição. Ela pode receber um valor de verdadeiro, ela recebe o valor de verdadeiro, entendeu? E quem sabe no futuro, né, a gente pode também colocar com a preposição como um valor de falso no futuro. Mas essas preposições simples elas não têm qualquer interesse para o estudo do raciocínio lógico, porque não se pode fazer a construção de tabelas verdades. Então, o que não interessa para a gente são as proposições compostas, formadas por 2 ou mais proposições conectadas. Por 2 ou mais conexões conectadas, como a gente pode ver. E a conexão dessas proposições, elas são feitas pelo quê? Pelos conectivos lógicos. Ou seja, tem o i, o ou, o se somente se, entre todos os outros conectivos lógicos. E aí eu vou atentar para vocês para uma seguinte questão. Se nós tivermos um único conectivo lógico, por exemplo, o i, a gente tem o quê? 2 proposições compostas. Se a gente tiver 2 conectivos lógicos e ou na mesma frase, a gente vai ter 3 proposições compostas e assim sucessivamente. Ou seja, o número de proposições compostas ela é igual ao número o número de conectivos lógicos é o número de proposições compostas menos 1. Só termos de definição. Tá. Aí você tem uma proposição composta ou simples no caso, né? E você vai ter que atribuir um valor para essa proposição. Como é que você vai fazer isso? Aquela dali mesmo. Todo homem é mortal. Se todo homem é mortal, eu vou atribuir o valor lógico verdade. Então, se uma proposição P qualquer tiver um valor lógico de verdade, então a gente vai dizer que o valor lógico dela é V. Isso aqui é para a construção das tabelas verdades, certo? E o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando o exemplo José Sergipano, ok? José Sergipano é uma proposição simples, entendeu? Já que ela não é unida por conectivos lógicos. E aí a gente pode ela é unida por conectivos lógicos e a gente pode ter mais de uma preposição simples. Basicamente, né, uma proposição composta ela tem no mínimo 2 preposições simples. Eu poderia ter aqui o seguinte: Fernando é estanciano, logo ele é sergipano, o que seria verdade, né? Já que todo mundo que nasce na estância do Sergipe é sergipano. Se a preposição que tiver um valor lógico falso, então o valor lógico de que vai receber o valor falso. Ou seja, se José nasceu em Arapiraca, por exemplo, que é Alagoas, ele não é sergipano, então recebe o valor de falso, é um exemplo. E aí acontece o seguinte, uma coisa que a gente tem que destacar: absolutamente nenhuma proposição será verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Igualmente acontece no método científico. Essa é a base de tudo. É o princípio da contradição. Se uma coisa pode receber os desígnios de verdade e falso ao mesmo tempo, obviamente essa coisa não existe.
É... Então vamos lá. Nem todas as sentenças elas vão ter, nem todas as sentenças elas possuem os valores, elas podem ser, perdão, desculpe, nem todas as sentenças elas possuem um valor lógico, ok? Ou seja, elas podem receber atributos de verdade e de falso. Um exemplo disso são sentenças exclamativas. Caramba! Feliz aniversário! Bom dia, boa tarde, boa noite. Essas expressões elas não recebem o valor de verdadeiro ou falso. Você poderia receber o valor de verdadeiro e falso o seguinte: Felipe teve uma boa noite, por exemplo. Aí sim ele poderia receber o valor de verdadeiro ou falso. Mas só boa noite, Felipe, não pode receber o valor de verdadeiro ou falso, certo? Sentenças interrogativas, ou seja, perguntas. Qual é a sua idade? Qual é o seu nome? De onde você vem? Esses tipos de sentenças, elas não recebem os valores de verdadeiro ou falso, entendeu? Elas não têm como ter esse resultado final, ok? Sentenças imperativas do tipo estude mais, trabalhe melhor, mantenha o foco. Esse tipo de coisa também não pode receber o valor de sentença de como verdadeiro ou falso. E aqui a gente entra no que é realmente importante, que é o estudo da tabela verdade. É onde é feito todo tipo de trabalho. Por quê? Quando a gente estiver trabalhando, a gente vai ter as sentenças, certo? Um P ou um Q qualquer. E aí a gente vai ter um determinado conectivo. E através desse conectivo a gente vai atribuir valores. E dessa relação desses conectivos, a gente vai obter como resultado qualquer aqui, ou V ou F, e vai depender do caso. E aí a gente vai poder analisar os itens das questões, certo? Mas para a gente entender o estudo da tabela verdade, a gente tem que entender como se cria uma tabela verdade. E o primeiro passo para isso é determinar o número de linhas de uma tabela verdade. No Beamer acabou não dando certo essa fórmula daqui, o número de linhas no caso que a gente vai ter aqui, se você pensar numa matriz, certo? Isso aqui seria uma coluna e essas aqui seriam as linhas dela, ok? E o que acontece? Esse número de linhas de uma determinada coluna, ele vai ser dado pela fórmula 2 elevado a n, aonde n é o número de proposições. Ou seja, se eu tiver duas proposições, se n for igual a 2, o meu número de linhas vão ser 4. E normalmente a gente acaba trabalhando com 4 linhas mesmo na questão, certo? Mas se n for igual a 3, nós vamos ter 8 linhas. Se n for igual a 4, 16, e assim sucessivamente. Obviamente, em questões de concursos e tudo, você não vai se atentar de você pegar N's muito grandes, porque não faz sentido, já que um dos objetivos da prova de raciocínio lógico é que você faça uma prova num tempo hábil, entendeu? Ok, mas vamos lá. Eu tenho um N igual a 3, o que me concede a ideia de 8 linhas, ok? E aí o que acontece? Como é que eu vou fazer a distribuição dos valores lógicos, verdade e falso, para cada preposição que eu estiver trabalhando? Primeiramente, se o meu número de proposições é 3 e eu lhe pergunto quantos conectivos lógicos eu tenho? Se eu tenho 3 preposições, eu tenho obviamente 2 conectivos. Lembrar disso, ok? Para fazer a construção. Mas vamos lá, eu tenho 3 conectivos lógicos, não me interessa saber o resultado deles, entendeu? Apenas o seguinte, eu tenho 3 proposições, não interessa a conexão, já que a gente não está fazendo, e a gente quer construir a tabela verdade de cada caso. O que a gente faz? Se eu tenho 2 elevado a 3, ou seja, o meu número de linhas vai ser 8. O que eu vou fazer? Eu vou dividir pela metade para fazer as atribuições de valor de V ou F. Como assim, Fernando? Ou seja, dividindo pela metade para a primeira linha eu vou colocar
metade verdadeiro e metade falso. Na segunda linha eu vou fazer a distribuição com metade da metade e assim sucessivamente. Ou seja, se eu vou pegar metade e vou colocar verdadeiro, ou seja, na primeira proposição, isso aqui deixa claro que só é para facilitar o entendimento das distribuições dos verdadeiros e falsos. Você poderia fazer de outra maneira, entendeu? Poderia se inverter e etc e tal, mas é uma lógica que se usa para que se fique mais simples no desenvolver das questões. Então o que acontece? Se eu estou dividindo pela metade, na minha primeira proposição eu estou colocando 4 itens V's e 4 itens F's. Distribuir verdadeiro e falso para todo mundo. Na minha segunda proposição Q, eu vou fazer metade disso, ou seja, eu vou fazer a minha distribuição 2 verdades, 2 falsos, 2 verdades, 2 falsos. E aí, na minha terceira proposição, vai ser metade disso. Ou seja, ele vai alternar verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Vamos supor, por exemplo, que eu tivesse um 2 elevado a 4. Ou seja, que eu tivesse 16 linhas. Como é que seria essa distribuição? Simples. As minhas 8 primeiras linhas nesse caso, seriam todas verdadeiras. E as minhas últimas 8 linhas seriam falsas. É assim que seria a distribuição. Não tem espaço para fazer aqui, eu não vou fazer. Ok? Bom, mediante o estudo da tabela verdade, junto com as proposições que a gente tiver, nós vamos encontrar um valor final. Esse valor final vai receber a atribuição de verdadeiro ou falso. Como a gente não está fazendo o estudo dos conectivos lógicos ainda no problema, então eu acabei não distribuindo. Mas a gente vai ter resultados lá que a gente vai ter V com V e o conectivo lógico vai dar verdade. V com V pode dar falso. V com F vai dar falso. F com F vai dar verdade. E assim a gente vai ver cada caso separadamente. Mas o que interessa para a gente é o seguinte: se na tabela de resultado nós obtivermos todos os valores como sendo verdadeiros, ou seja, todos verdades, nós vamos ter uma chamada tautologia, ou seja, quando a tabela apresenta todos os valores verdade. Pode acontecer que nem todos os valores da tabela, pode acontecer que os valores da tabela sejam contrários, sejam todos falsos. E se todos os valores forem falsos, o que nós vamos ter é uma contradição. Ou seja, se o resultado final do problema em questão for uma tabela cujo a coluna resultado apresente todas as linhas com itens falsos, ela vai ser chamada de contradição. Mas caso eu tenha uma variação e essa variação ela possa ser mínima, vamos supor que eu tenha 8, ou seja, eu tenho 3 proposições e o meu resultado seja na coluna resultado a seguinte: a primeira V, a segunda V, a terceira V, a quarta V, a quinta V, a sexta V, a sétima V e a oitava F. Olha só, apenas a oitava foi F e as 7 anteriores foram verdades. Aí o que acontece? Eu tenho uma contingência. Se eu tiver resultados diferentes, sempre vai ser uma contingência. E a maioria absoluta dos casos que a gente vai trabalhar, nós vamos ter contingências. Basicamente é isso. Então, o que a gente fez até agora foi fazer um resumo dos principais conceitos do que é interessante na parte de raciocínio lógico. E o que nós vamos ver agora na próxima aula é justamente o estudo das tabelas verdades com a aplicação dos conectivos lógicos, ou seja, o E, o OU, o I, o SI, somente SI, entre todos conectivos lógicos. Ok? Eu agradeço a todos, meu muito obrigado e até a próxima aula.